Nós vimos até agora que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que é perseguida, que ela tem que esperar sempre que vai haver oposição por causa da sua pregação, da sua vida, ensino, suas obras. Agora, a partir do verso de número 23 até o 31, nós observamos a oração dos primeiros cristãos e do verso 32 até o 37, finalizando o capítulo 4, a gente vê os discípulos repartindo seus bens. Então, a oração e o compartilhar dos bens. Bom, isso me leva à seguinte afirmação, que a igreja cheia do Espírito Santo ela é uma igreja que triunfa nas adversidades. Isso porque a igreja, ela historicamente, ela sempre triunfou na adversidade, ela sempre cresceu e avançou quando as coisas estavam difíceis. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ao ser perseguida, ela triunfa sobre os obstáculos. A gente vê aqui no texto, em apreço, o texto que nós separamos aqui para o estudo de hoje, e eu quero lembrar vocês, alunos do CTL, que não tem como inventar outra história. Eu estou fazendo uma apresentação expositiva do livro de Atos para vocês. Então, o que tiver no texto, nós vamos tratando e eu vou ensinando vocês aqui o que está no texto. E aprenda a fazer isso com outros livros da Bíblia. Respeite sempre a hermenêutica do texto, a exegese do texto, o tema do texto e trate sempre com a igreja, você que é obreiro, trate sempre com a igreja o assunto pertinente ao texto. Esse texto aqui, ele tem algumas atitudes dos apóstolos, Pedro e João, diante das perseguições. E mostra pra gente como foi que essa igreja triunfou diante das adversidades. Por exemplo, o verso 23 ele nos mostra que uma igreja, quando ela é de fato cheia do Espírito Santo, ela busca a companhia dos irmãos nos tempos de tribulação. O verso 23 diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos lhes tinham dito. Bom, a igreja ela é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar. A igreja ela é uma sala de emergência do Espírito Santo para incentivar e consolar o coração das pessoas. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Eu já disse para vocês algumas aulas atrás que essa ideia de frequentarmos o templo não é irmos lá no templo, na igreja, para nos encontrarmos com Deus, já que Deus conosco está, como comigo está aqui agora. Mais uma vez, estou sozinho, estou gravando em casa, tá aqui as duas softbox ligadas do meu lado aqui para iluminar. Estou eu aqui, não tem mais ninguém aqui. A não ser, claro, a minha cadelinha Amabel, que está ali embaixo querendo fazer barulho na hora da gravação. Tirado esse fato, estou eu e Deus só. Então, como está eu e Deus, eu não preciso de ir na igreja para me encontrar com Ele. Eu posso ir na igreja para cultuar o nome dele, mas não ir lá para me encontrar com Ele. Na verdade, nós vamos na igreja porque nós precisamos, gente precisa de gente, e não apenas gente precisa de Deus. Deus sempre entendeu assim, mesmo quando fez o Adão, e o Adão tinha Deus, Deus estava ao lado do Adão, e Deus disse que Adão estava sozinho. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, porque Adão mais Deus é igual a Adão sozinho. Do ponto de vista humano, Adão está sozinho. Então, do ponto de vista humano, eu estou sozinho aqui agora. Mas, é claro, Deus está comigo. Então, como do ponto de vista humano estou só, o que a Bíblia vai defender é que deve haver um ajuntamento dos irmãos. Porque gente precisa de gente. Nós precisamos dos irmãos. Não é possível viver o cristianismo sem a igreja. Não é possível você amar o noivo sem amar a noiva, entende? Eu conheço um monte de gente aí que diz que ama o noivo, mas não ama a noiva. Gosta de Cristo, mas não gosta da igreja. Gostar da instituição é uma coisa. Não gostar da instituição é uma coisa. Não gostar da maneira como a instituição trabalha é uma coisa. Não gostar do corpo de Cristo é outra coisa. Nós precisamos dos irmãos. Não é possível viver cristianismo sem igreja. Você precisa da igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Até Jesus, na sua dor, chamou 3 dos seus discípulos para estar perto dele.
A igreja não desencorajou os apóstolos, não jogou medo no coração deles, mas começou uma poderosa reunião de oração a favor dos apóstolos. Na igreja, as portas do céu se abrem. Em Betel, casa de Deus, a escada liga a terra ao céu. Na sua aflição, não fuja da igreja. Busque a igreja, porque é na casa de Deus que brotam soluções do céu para a sua vida. A gente vê Isaías 73, né? Quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram, dizia o salmista. Quase me desviei. Ele vai fazendo um relato bem triste ali no Salmo 73. Ele diz assim: até que entrei no templo e vi, até que entrei no templo e percebi. Há algo que acontece no coração do salmista, lá no Salmo 73, que o faz sofrer. E ele diz que isso tudo aconteceu até que ele entrou no templo e ele passou então a entender. Você está sofrendo, está passando por dificuldades? Não fuja da igreja. Busque a igreja. Porque muitas vezes ao entrar no templo, ao entrar naquele prédio da igreja onde os irmãos se reúnem, onde pessoas oram por você, onde pessoas vão te consolar, vão abençoar a tua vida, alguém vai cantar um hino, pode alegrar o seu coração, porque Deus habita no meio dos louvores. Alguém pode trazer uma palavra, essa palavra falar direto ao seu coração, curar a sua alma. Então, na sua aflição, não fuja da igreja, busque a igreja. Porque a igreja, o templo, a casa de Deus, o lugar onde Deus está, não que ele esteja em templos feitos por mãos humanas, mas estou me referindo que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ele está ali no meio deles. E se você se reúne no templo em nome de Jesus, não há motivo para Jesus também não estar no templo, não estar naquele prédio da sua igreja. Então, estamos dizendo aqui que é na casa de Deus, é lá que brotam as soluções do céu para a nossa vida. Quando entramos lá, a gente percebe aquilo que o salmista percebeu. Quando a gente olha o verso 24 até o 26, a gente percebe que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela busca o Senhor Todo-Poderoso em oração. Ela busca aqui o encontro com os homens. Pedro e João, ao saírem da prisão, eles vão lá onde a igreja está reunida, porque a igreja está orando por eles. Eles buscam os irmãos e contam tudo o que aconteceu com eles. A igreja cheia do Espírito Santo, ela tem esse encontro com os homens e chega lá, o verso 24 ao 26 diz que eles oraram, porque essa igreja não busca apenas os homens, ela busca também a Deus em oração. Diz assim: ouvindo isto, verso 24 até o 26, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. Essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora ao Senhor Todo-Poderoso. É isso que a gente vê aqui. A primeira perseguição dos apóstolos foi seguida por uma reunião de oração da igreja. O melhor método de enfrentar a oposição é sempre a oração. A ação dos discípulos não foi de ira, de desejo de vingança, ou correram lá no Facebook correram no Instagram para contar o que havia acontecido com eles, despejaram suas mágoas nas redes sociais. Não, em vez disso, eles recorreram à oração. Tá entendendo o que eu estou falando? Hoje, dá muito no que falar, as coisas dá muito no que falar e pouco no que orar. Talvez você, obreiro que está assistindo essa aula, você coloca muito lá no Facebook, no Instagram, você coloca muito nas suas redes sociais as angústias do seu coração. E muitas vezes você não dobra os seus joelhos ou fecha os seus olhos diante do Deus Todo-Poderoso e você não compartilha com este Deus em oração. A igreja primitiva, quando estava perseguida, ela buscava o auxílio dos irmãos na comunhão e em seguida ela já iniciava um processo de oração fervorosa. Essa ação dos discípulos de não ira, mas de recorrer à oração é fantástica. A igreja é o povo que busca a Deus em oração nas horas das dificuldades. A oração é uma arma de guerra. Quando nos curvamos diante de Deus, nós nos levantamos diante dos homens. Quando nós não nos curvamos diante de Deus, nós vivemos derrotados no mundo dos homens. Quando colocamos os nossos olhos em Deus, nós perdemos o medo da ameaça dos homens. Como foi que a igreja orou aqui? O final do verso 25 e o verso 26 tem o conteúdo da oração deles.
De que forma aqueles crentes ergueram unanimemente a sua voz ao céu? Como que foi isso? Bom, primeiro eles trouxeram à mente a soberania de Deus. O verso 24 mostra isso. O verso 24 diz: ouvindo isso, levantaram-se juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, a igreja se dirigiu a Deus como o soberano, o grande Senhor. O termo designado aqui para denominar um proprietário de escravos e uma autoridade com poder inquestionável. O Sinédrio podia fazer ameaças, proibições, tentar silenciar a igreja, mas a autoridade deles estava sujeita a uma autoridade maior, do soberano, do grande Senhor. Os decretos humanos não podem passar por cima dos decretos de Deus. Não era o Sinédrio judaico que estava no controle da situação, nem mesmo os Césares de Roma, mas para a igreja, quem estava no controle de tudo era o Todo-Poderoso que está sentado no trono do universo. Nós precisamos saber disso, que Deus está sentado no seu trono, que nada acontece fora da sua vontade e fora dos seus desígnios, dos seus propósitos. Às vezes ficamos perturbados porque não paramos para medir sobre a majestade de Deus. De acordo com Tozer, o maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza de Deus. Veja que todo o problema que está estabelecido aqui, todo o mal-estar, eles começam dizendo: ó grande Deus, ó soberano Senhor. Então eu concordo com Tozer que o maior problema da igreja é que ela não medita suficientemente acerca da grandeza de Deus. Nós precisamos contemplar o Senhor em sua glória, em sua majestade, em seu poder. Qual o tamanho do seu Deus? O profeta Isaías pensou nisso e disse que o nosso Deus é aquele que mediu as águas do mar nas conchas de sua mão e que pesou os montes da terra em balança de precisão. Aquele que estende os céus como cortina e chama as estrelas do céu pelo nome e nenhuma vem a faltar. Aquele que mediu o cosmos e o universo com os palmos da sua mão. Está lá em Isaías 40, verso 12 a 26. O nosso Deus, ele é o Criador dos céus, da terra. Ele é o soberano de tudo e a todos governa. Será que esse Deus, que pode medir os céus a palmos, a água na concha das mãos, ele pesa as montanhas em balança de precisão, estende o céu como cortina, será que esse Deus do universo, ele é menor do que o tal do tranca-rua, do que o espírito das encruzilhadas, do que o tal do Exu Caveira, Zé Mulambo, sei lá, isso é uma grande baboseira esse negócio de nome de demônios, mas, sinceramente, irmãos, tem gente que vê Deus com menos poder do que o poder de uma macumba, que é uma garrafa de cachaça, mais uma vela acesa, mais uma galinha preta e um pouco de farofa. Já ficam todos melindrosos, com medo da macumba. Teu Deus é o Deus do universo. Teu Deus é o Deus criador do cosmos. E aí a gente fica com medo de certas coisas, de certas pessoas que vão ao pó. Às vezes nós nos esquecemos quem Deus é, gente, que Deus é Deus. Às vezes pensamos que estamos à mercê da crise internacional, que estamos nas mãos dos políticos de Brasília, ou que a nossa vida depende da empresa que trabalhamos, que a nossa vida está nas mãos, né, do patrão. Não, não. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Nossa vida está nas mãos do Deus vivo, o mesmo que criou os céus e o universo. Devemos nos aquietar e saber que Ele é Deus. Por isso, quando os apóstolos foram presos, eles não protestaram, nem apelaram, não fizeram baixo-assinado. Eles oraram. Podemos cantar: com tua mão segura bem a minha. Podemos cantar. Certa vez, um enviado papal advertiu Martinho Lutero de que ele seria severamente punido caso ele continuasse naquele caminho que ele estava, enfrentando o catolicismo e o papado, e preveniu ele que no final todos seus seguidores o abandonariam. Então esse emissário perguntou-lhe: o que você fará quando tudo isso acontecer, Lutero, e você ficar sozinho? E ele respondeu: então, como agora, eu estarei nas mãos de Deus. Isso é importante. Você está sozinho, pois eu e Deus venceremos o mundo. Deus e eu e Deus. Entende? Você saber que está nas mãos de Deus. Então, como foi a oração dessa igreja primitiva? A oração dos apóstolos após saírem lá da prisão do Sinédrio. Primeiro foi uma oração baseada na soberania de Deus,
lembrando quem Deus é. É preciso trazer à memória quem Deus é. Segundo, a gente percebe nessa oração deles, aqui no verso 25 e 26, que eles oraram de acordo com a palavra de Deus. Eles oraram fundamentados na palavra de Deus. Porque o que está aqui no verso 25, ó, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. E aí o texto que vem no final do 25 e 26 é uma referência de Davi. É um texto que estava nos escritos de Davi. Consegue entender? É o Salmo de número 2. A igreja conhecia a palavra e citou aqui o Salmo 2 para mostrar que a rebelião humana contra Jesus foi prevista por Deus e não colocava em risco a soberania divina. Todos os acontecimentos estavam nos planos eternos de Deus e na hora da aflição a igreja buscou a palavra de Deus e descobriu que eles não estavam nas mãos do acaso ou das autoridades judaicas e romanas, mas que eles estavam nas mãos do Todo-Poderoso que governa a história. Terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente vê no verso 27 e 28, ela entende que a maldade humana não frustra os desígnios de Deus. O verso 27 e 28 diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Ou seja, a igreja cheia do Espírito Santo, ela entende que a maldade humana não frustra nunca os desígnios de Deus. As trevas odeiam a luz. Quando se trata de combater o bem, o mal reúne todas as suas forças numa abominável coalizão. Herodes, Pilatos eram inimigos. Sabia disso? Que Herodes e Pilatos eram inimigos? Pois bem, eles eram inimigos, mas se uniram contra Jesus. Judeus e gentios eram inimigos. Você sabia disso? Judeus e gentios eram inimigos, mas uniram-se para condenar Jesus. Percebam, esta orquestração, porém, esta coalizão, este ajuntar, longe de frustrar os desígnios de Deus, acabou cumprindo o seu santo propósito. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, nem a maldade humana frustra os soberanos propósitos de Deus. Em quarto lugar, a gente vê aqui no verso 29 que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não pede a cessação do problema, mas ela pede poder para testemunhar nos meios, ou no meio dos problemas. Isso aqui é muita gente que não entende isso aqui. As pessoas acham que a igreja cheia do Espírito Santo tem poder para fazer o problema acabar, mas não. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não pede para cessar o problema. Não é que ela não quer que o problema não cesse, mas ela não fica a pedir que o problema cesse. Ela pede, ao contrário, poder para testemunhar em meio aos problemas. Diz bem assim o verso de número 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. De acordo com o comentarista Wally Wiersbe, aqui nesse texto, a verdadeira oração, ela não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas em pedir que Deus faça a sua vontade em nós e por meio de nós. É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, não que a vontade humana seja feita pelo céu. Eles não pediram o fim das ameaças, mas pediram poder para testemunhar em meio ao sofrimento, em meio a tantas ameaças. Às vezes as nossas orações, elas são egoístas, porque elas só visam o fim do sofrimento. Ai, coitadinho de mim, acaba com o meu sofrimento, Senhor. Mas nós não pedimos para Deus nos dar intrepidez e coragem para testemunhar no meio do sofrimento. Na verdade, nós somos humanistas. Nós perdemos a visão do propósito de Deus no meio da nossa dor. Em vez de ficarem tremendo de medo, eles pediram: Jesus, mostra o teu poder. Capítulo 4, verso 30. Mostra o teu poder. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Hoje muitas igrejas deixaram a palavra e começaram a pregar novidades no mercado da fé. Deixaram de pregar o evangelho da graça para pregar o evangelho da prosperidade. Deixaram de pregar a mensagem da cruz para pregar supostos milagres realizados por supostos homens de Deus.
deixaram de pregar o arrependimento para pregar apenas autoajuda. Deixaram de pregar novo nascimento para pregar apenas uma prosperidade financeira. Deixaram de pregar o evangelho para pregar outro evangelho. A igreja anunciava com intrepidez a palavra, não com engodo de marketing, de rede social, não com propagandas e fotos de Facebook e Instagram. Não era assim que a igreja anunciava o evangelho, com frases de efeito. Hoje muitas igrejas buscam a psicanálise, as psicologias humanistas e pesquisas de mercado para saber o que o povo quer ouvir. Nós precisamos voltar a pregar a palavra de Deus com ousadia. A igreja precisa voltar à palavra. A gente carece de uma nova reforma urgente na igreja. Vamos ver o verso 30 melhor. Bom, o verso 30 nos mostra que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a expectativa da ação milagrosa de Deus em seu meio. Veja só, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu servo Jesus Cristo. A igreja não pedia milagres de vingança. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, tá lascado, vai se arrepender. Aqui a igreja pede milagres de misericórdia. A igreja tinha a agenda aberta para as intervenções de Deus, orava pela manifestação do poder de Deus, tinha convicção do poder de Jesus para curar e para fazer sinais e prodígios. Hoje, muitas igrejas parecem ortodoxas, mas não creem mais na intervenção de Deus na história. São cessacionistas. Cessacionismo, de cessar, cessou. Os dons cessaram na época dos apóstolos. Eles acabaram abandonando a piedade. Elas parecem bíblicas, essas igrejas, mas elas não conhecem o poder de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está aberta aos prodígios realizados por Jesus. Operas com tua mão, Jesus. Hoje nós tentamos justificar essa, podemos dizer assim, aridez espiritual, criando mecanismos teológicos que dizem que o tempo dos milagres passou. Isso é mecanismo teológico. Os discípulos pedem poder para pregar, mas o poder para fazer milagres não é administrado, não é gerenciado por eles. Eles não visam lucro nisso. É Jesus quem faz milagres, é Jesus quem realiza as maravilhas. Veja que a expressão é essa mesmo. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Faça isso por meio de Jesus. Estende a tua mão, Deus. Opera por meio de Jesus. Aquela igreja estava aberta para o extraordinário e, como estava aberta ao extraordinário, o extraordinário aconteceu. Se você pegar o capítulo 5, verso 12 até o 16, se você pegar aí, você vai ver que isso aconteceu. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas por meio do povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a ele, embora o povo tivesse em alto conceito. E o número cada vez maior de homens e mulheres que criam no Senhor eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas, em macas, para que, pelo menos pela sombra de Pedro, se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam muitas multidões da cidade de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, todos eram curados. Então, assim, uma igreja que tem a expectativa aqui, no capítulo 4, no verso 30, estende a tua mão para fazer, essa igreja que está nessa expectativa é a igreja que vai viver essa expectativa. Se você não tem essa expectativa, você não vai viver o acontecimento dela. É preciso crer que Deus continua o mesmo ontem e hoje e que sê-lo-á o mesmo eternamente. O verso 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esse verso 31 nos mostra que a igreja cheia do Espírito Santo, ela é revestida com poder para pregar a palavra com autoridade. Porque após orarem, treme o lugar, eles ficam reunidos ali, cheios do Espírito Santo, e diz que após cheio do Espírito Santo, anunciam a palavra com coragem. É a mesma coisa de Atos 2, gente. Após estarem cheios do Espírito Santo, pregaram. Quando cheios do Espírito Santo, anunciam corajosamente a palavra de Deus. Em resposta a essa oração sincera que eles fizeram até o verso 30,
A casa onde estavam reunidos tremeu, os discípulos acabaram se tornando mais inabaláveis ainda, porque eles estavam agora cheios do Espírito Santo. Falavam com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Marshall, um comentarista, ele diz que o aposento em que eles estavam, o aposento dos discípulos, tremeu como se houvesse um terremoto. Esse era um dos sinais que indicavam uma manifestação da presença de Deus no Antigo Testamento. Se você olhar Êxodo 19, verso 18, diz que houve um tremor, um terremoto no local. Se você olhar Isaías 6, verso 4, diz que houve um tremor, um terremoto. Entende? Essa linguagem do terremoto era uma das manifestações da presença de Deus. Isto é, uma teofania. Theos, Deus, fania, manifestação. Teofania, manifestação de Deus. E aqui eles estão orando e o lugar tremeu. Isso teria sido considerado o indício da resposta da oração que eles haviam acabado de fazer. Mais uma vez o Espírito Santo veio sobre os discípulos e estes receberam confiança necessária que pediram para que eles pudessem falar e falar bem a palavra de Deus. O Ernest Bohr, ele argumenta que o Espírito Santo não é um fluido que continua mecanicamente igual após ser derramado, mas o Espírito Santo é uma pessoa viva, que conforme a situação e a atitude dos fiéis, torna sua presença eficaz. Ele não é um líquido que se derrama, ele é uma pessoa que se manifesta. E ele torna essa presença dele manifesta de forma especial, plenificando aqueles que creem. E esse plenificar, este energizar, é um capacitar, e é capacitar tornando a pessoa intrépida na palavra de Deus. Uma das maiores provas e marcas de que uma pessoa está tomada pela presença do Espírito Santo é a intrepidez com que a pessoa fala, a autoridade que a pessoa tem na palavra de Deus. Charles Haddon Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores, ele subia as escadas do púlpito da igreja do Tabernáculo, lá em Londres, dizendo o seguinte: eu creio no Espírito Santo, dependo do Espírito Santo. A cada passo que ele dava nos degraus, eu creio no Espírito Santo e dependo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhuma alma pode ser convertida. É mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma pessoa se converter a Cristo sem a obra do Espírito Santo. Fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo é o mesmo que tentar cortar lenha com o cabo do machado. Nós precisamos ser continuamente cheios do Espírito Santo e o enchimento de ontem não serve mais para hoje. Tiveram um enchimento no capítulo 2, verso 4, mas não serve mais para hoje. Hoje tem que se encher de novo. Capítulo 4, verso 8, foram cheios do Espírito Santo. Esse enchimento já não serve mais para amanhã. Para amanhã tem que ser cheio do Espírito Santo de novo. Por isso o capítulo 4, verso 31 diz que foram cheios do Espírito Santo. A vida cristã é uma vida cheia do Espírito Santo. Quem foi cheio do Espírito Santo, mas não está sendo cheio a cada novo dia, isso não ajuda em nada a caminhada cristã. Você fica apenas contando histórias de quando você teve uma intimidade com Deus lá no passado. Isso não serve para hoje. Eu concluo essa parte da nossa aula, esse capítulo, ou essa parte pelo menos, com um alerta que John Stott fazia. Ele dizia o seguinte: nós não temos a liberdade de ditar a Deus o que ele pode ou não pode fazer. E se hesitarmos diante de algumas evidências de sinais e prodígios hoje em dia, precisamos conferir se não confinamos Deus e a nós mesmos na prisão da descrença racionalista ocidental. Tome muito cuidado para você não ser um racionalista, um cessacionista que acha que Deus não tem liberdade de ser Deus e agir com seus sinais e prodígios. Vamos deixar Deus ser Deus, e quanto a nós, vamos orar um pouco mais, buscar um pouco mais a comunhão com os irmãos, e quem sabe o nosso coração fica mais quebrantado e mais abertos à mão do Senhor. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Que haja essa liberdade na nossa igreja local. Que o santo servo Jesus possa agir na igreja. Que Deus tenha total liberdade de agir na igreja por meio de Jesus. E Jesus trabalhar na igreja por intermédio do Espírito Santo. Essa é a minha vontade, o meu desejo e aquilo que eu pediria para você. Esteja aberto a esse agir de Deus, tá bom? Deus te abençoe e até a nossa próxima aula daqui a pouco.